Olá pessoal, Rogério Júnior, fotógrafo, coordenador aqui do Centro Europeu de Ponta Grossa, e a gente vai continuar a nossa série de vídeos falando sobre mitos da fotografia. Se liga aí. Então vamos lá, agora a gente vai entrar no nosso segundo mito da fotografia, que também está relacionado à questão equipamento fotográfico. E não sei se já aconteceu com vocês, mas isso geralmente acontece, não demora muito para acontecer, né? Se você de repente está iniciando na fotografia, talvez você já tenha passado por essa situação. Né? Eu vou contar uma história, né? Certa vez eu estava fora da cidade, né? Numa outra cidade, num ponto turístico, com muita gente, né? Passando nesse ponto turístico, né? E fazendo algumas fotos desse local, fotos para mim mesmo, para consumo próprio, né? Para a gente ter como recordação desse passeio que a gente estava fazendo em família, né? Nessa outra cidade. Né? E uma pessoa chegou para mim, né, e para puxar assunto, né, perguntou: quantos megapixels tem nessa sua câmera? Ela deve ter bastante megapixels, né, porque ela é grande e tal, né, então ela deve gerar fotos bem interessantes, fotos boas, né? Então isso é um mito também, né, que existe dentro da fotografia, que a gente acha bem interessante também, né, e que às vezes as pessoas não param, né, para pesquisar ou para entender como que funciona essa questão dos megapixels. O importante é assim, né, quanto mais megapixels você tiver dentro do equipamento fotográfico, maior vai ser o arquivo gerado por esse equipamento. Então, mais espaço, por exemplo, no seu computador você vai precisar ter para armazenar essa imagem. Mas não necessariamente a sua imagem ela vai sair com qualidade. Que a qualidade da imagem ela está relacionada com o sensor que existe dentro da câmera. O que é esse sensor? O sensor é aquele equipamento eletrônico, uma plaquinha eletrônica, né, que tem dentro da sua câmera, onde vai ser gerada essa imagem, né, e esse sensor ele é responsável pela qualidade da imagem que vai ser gerada. Então, se você tem, por exemplo, uma câmera que tem muitos megapixels, sei lá, 1 trilhão de megapixels, mas o sensor dela é pequeno, você vai ter um arquivo muito grande, quer dizer, você vai ter uma foto que vai precisar de mais espaço, ou você vai consumir muito espaço no seu computador para você armazenar ela, mas a qualidade da imagem gerada por essa câmera talvez não seja tão legal. E o contrário, né, de repente você não ter tantos megapixels no seu equipamento fotográfico, mas você ter um sensor, por exemplo, de uma câmera full frame, você vai ter um arquivo com uma qualidade excelente de imagem. Então aqui eu tenho um gráfico, né, um desenho, né, para deixar mais fácil para vocês entenderem. Né? Então aqui a gente tem 3 exemplos, né, de tamanhos de sensores. Né? Então aqui se você olhar ali o tamanho, esse quadrinho verde, né, representado pelo verde, ele está relacionado mais ou menos, né, comparando um sensor com o outro, né, aos sensores das câmeras compactas ou dos celulares. Então o teu celular ou a tua câmera compacta, aquela câmera que você tem ali que de repente não troca a lente, geralmente elas têm um sensor um pouco menor. Essa questão dos megapixels, né, ela vem muito dessa questão comercial. Essa cultura foi criada principalmente na venda, né, das câmeras compactas, né, dessas câmeras que não trocam a lente. Porque geralmente você colocava, né, ou você via, né, nos encartes ou nas propagandas, né, das câmeras, né, que tem essa câmera aqui, essa Cybershot, ela tem 300 mil megapixels, né? Você falava, nossa, quantos megapixels, deve ser boa essa câmera. Ia lá e comprava uma câmera que de repente tinha muitos megapixels, que acabava gerando arquivos enormes, mas ainda assim você não tinha tanta qualidade na sua imagem. Esse quadradinho verde, ele representa muito isso, né? As câmeras compactas, né, e os celulares, né, os sensores, né, das câmeras compactas dos celulares. O segundo desenho que tem aqui, né, a segunda cor, ela está representando, né, o sensor de uma câmera APS-C, né, ou popularmente chamada de cropada, que são as câmeras que a gente chama de entrada. Né? Se eu for citar, por exemplo, as câmeras da linha Canon, né, as câmeras que são todas aquelas linhas da T, né, a T3i, a T6i, a T7, a T7i, a 60D, a 80D, a 7D. Então essas câmeras, elas são câmeras muito boas, né? Elas têm um sensor já de um tamanho interessante para você conseguir gerar imagens de boa qualidade, porém elas ainda têm um sensor que não é o maior, né? Tem um sensor ali intermediário, vamos dizer assim. E aí ali representado pela cor laranja aqui, né, ou pelo desenho do filme, né, a gente tem ali, né, a comparação, né, do tamanho do sensor de uma câmera full frame. O que é uma câmera full frame? É a câmera que tem o maior sensor, um sensor grande, que vai conseguir te entregar uma imagem muito interessante, né, que tenha uma qualidade de nitidez, de finalização de imagem muito boa.
né? Então, assim, um exemplo e uma coisa que é bem interessante de falar, assim, não adianta nada você ter 1 trilhão de megapixels numa câmera, né, e ter um sensor pequeno. Por quê? Você vai ter uma imagem gigante que vai ocupar muito espaço no teu computador, né, e com uma qualidade ruim. A gente já comentou sobre isso. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem uma câmera que não tem tantos megapixels, que vai gerar um arquivo um pouco menor, não vai consumir tanto espaço do seu computador, mas que tem um sensor full frame ou que tem um sensor grande, né, e que vai te entregar uma qualidade de imagem sensacional. Então, isso é um mito, né, e que foi esse mito ele foi criado, né, ou foi desenvolvido, ou foi, enfim, ele surgiu muito por essa questão comercial mesmo, né? As próprias fabricantes, né, trabalhavam muito em cima dessa questão, né, da quantidade de megapixels, até por isso que tem câmeras que têm realmente mais megapixels, né? E principalmente na questão comercial, né, as revendedoras, né, as empresas que revendiam, que vendiam os equipamentos fotográficos, elas utilizavam isso como argumento de venda, né? Então essa câmera tem muitos megapixels, compre porque ela vai te entregar, você vai conseguir fazer fotos sensacionais com essa câmera, né? E às vezes o sensor era cropado, então você tinha um arquivo muito grande, né, com um tamanho muito grande, mas que não entregava uma qualidade tão legal assim. Então é isso, hoje seria isso, né, o nosso segundo vídeo, nosso segundo mito da fotografia, né, relacionado também a equipamento, né, sobre a questão dos megapixels aí. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro, e fique com a gente que vai ter mais conteúdo e mais mitos ainda para vocês estarem aí esclarecendo talvez qualquer dúvida que vocês tenham. Como eu sempre falo, né, seja você fotógrafo hobbyista, iniciante na carreira de fotografia, como fotógrafo, né, ou iniciante na fotografia, está começando aí, dando os primeiros passos na fotografia, ou seja, um fotógrafo profissional que às vezes ainda não teve, né, esses detalhes, ainda não teve o conhecimento sobre esses assuntos aí, então espero ter contribuído de alguma forma. Fique ligadinho que a gente vai ter muito mais aí pra frente. Valeu, um abraço!